Você lembra do caso do estudante de filosofia da Universidade Federal da Paraíba, o Cleiton Tomás de Souza, conhecido como Alf, que foi encontrado morto em fevereiro de 2020? Houve uma audiência de custódia. São suspeitos pelo crime. O Abraão Avelino deve ser, né, Dayana? O amigo de Alf, e a Selena Samara, que na época tinha um relacionamento com a vítima. Ao vivo, nós vamos conversar com os advogados de Selena, a Sara Maciel e o Daniel Alisson. Eles já estão conosco aqui e nós vamos falar com eles aqui, estão conosco. Doutora Sara, boa tarde, bem-vinda ao Rota da Notícia. É o doutor Daniel. A senhora defende a Selena e a polícia chegou de acordo com o processo de investigação e foi pedido inclusive a preventiva dela e do Abraão, tá? Ela continua foragida ou qual a sua versão ou a versão da sua cliente para este caso de acordo com as investigações da Polícia Civil? Boa tarde, Washington. Boa tarde aos demais telespectadores. Hoje aconteceu a primeira fase, digamos assim, da audiência de instrução. Não foi a audiência de custódia, foi a audiência de instrução. E hoje nós ouvimos algumas das testemunhas de acusação. Queria dizer que a defesa de Selena tem total interesse em esclarecer os fatos. A gente tem total interesse em trazer a verdade à tona, e essa verdade está mais perto do que nunca de vir à tona. A respeito da tese defensiva, a gente não vai expor aqui agora, mas no momento oportuno a gente vai poder falar. Agora a gente não pode falar porque ainda está tramitando, ainda está acontecendo. Hoje a gente teve, como eu falei, a primeira parte, né, da audiência, por conta do horário não deu tempo a gente concluir, então foi remarcada uma nova audiência, mas a gente tem total interesse no deslinde dessa ação, esclarecer os fatos e trazer a verdade à tona. Doutora Sara, a sua cliente informou para a senhora do que aconteceu, já que ela tem um relacionamento com o Alf, e sobre as acusações, a senhora tem conversado com ela? Olha só, sobre isso, foi dito pela imprensa que Selena e Alf, eles tinham um caso, né? Eles tinham um relacionamento amoroso. Embora eu não possa entrar na tese que a defesa está usando, vai usar, mas o que eu posso garantir é que eles não tinham um relacionamento amoroso, eles tinham realmente um relacionamento de amizade, eles eram muito amigos, mas não tinham um relacionamento amoroso. Selena, ela está cooperando para que o processo ele venha caminhar, para que o processo ele venha de forma mais célere possível, para que a gente venha resolver isso. É tanto que hoje ela participou da audiência. Ela não se omitiu, ela participou, ela esteve junto conosco. Bom, o doutor Daniel, o senhor também defende a Selena ou defende o Abraão? Boa noite, Washington, a todos os telespectadores. Não, eu estou junto com a doutora Sara na defesa da Selena, certo? Respondemos pelos interesses e pela defesa dela. Em relação ao que aconteceu na audiência de instrução, como a doutora Sara mesmo falou, foi uma audiência preliminar, não foi possível escutar todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, porque, salvo engano, o promotor fez questão de ouvir mais 2 pessoas, mas, pelo menos no primeiro momento, o que foi que já deu para a gente poder entender. E o Alf, né, o Cleiton, mas era conhecido como Alf, era uma pessoa viciada em entorpecentes, isso confirmado pelo pai e pela mãe. Era uma pessoa que não trabalhava, então possivelmente deve ter sido alguma coisa, dívidas de drogas. Já existe casos aí de uma possível depressão. Então, assim, eu acredito que no descortinar do processo, nós vamos ter condições de esclarecer para a sociedade tudo o que aconteceu. Mas, a princípio, o que temos era que era uma pessoa totalmente... era apenas estudante de filosofia, era viciado em drogas e era uma pessoa que tinha depressão. Isso, quem afirmou foi a mãe em sede de polícia. Pronto, doutor, o senhor pode continuar conosco? Nós vamos continuar com esse debate, porque eu estou na ponta da linha com o advogado do Abraão,
Dr. Roberto Mesquita está comigo na ponta da linha e eu vou abrir linha com ele. Doutor Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao Rota da Notícia. O senhor é advogado do Abraão. As provas técnicas, inclusive de um veículo que estava na casa da Selena, tinham marcas de sangue. Foi constatado de que este veículo teria sido utilizado para matar o Alf. O senhor, como advogado de defesa do Abraão, qual é a sistemática adotada por este advogado? Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos. Exatamente, Washington. Foi feita uma perícia no carro da Selena e foi constatado que o sangue encontrado não seria do Cleiton. Isso é bom deixar claro que foi achado resquícios de sangue, mas que o sangue não deu positivo como sendo o sangue do Cleiton. A defesa de Abraão reitera que o acusado vai colaborar com as investigações, que somente foi disponibilizado um mandado de prisão contra o mesmo, por ele não ter sido achado para ser citado durante o processo. Mas ele já constituiu advogado, já fez sua defesa e o interesse é colaborar com as investigações para chegar ao final do fato. O senhor acredita na inocência do seu cliente? Com certeza. Inclusive na instrução processual foi confirmado que as testemunhas afirmaram que nem conheciam Abraão. Ok, doutor Roberto, o seu cliente teve a prisão preventiva decretada. Ele se apresentou espontaneamente ou ainda ele está foragido? Ele só tomou ciência desse processo após esse mandado de prisão. Tanto que, como eu havia mencionado, ele não foi nem citado para responder o processo. É exatamente por isso que saiu o mandado de prisão contra o mesmo. Houve uma citação por edital, passou do prazo e ele só tomou ciência após o mandado de prisão ser expedido. Assim que a gente conseguir a revogação da prisão, ele se apresentará com certeza. Ok, mas ele tem conversado com o senhor, tem dado as informações do possível ou não envolvimento dele. Ele tem conhecimento com a Celina? Ele já teve um relacionamento com ela há muitos anos atrás, mas não tinha mais qualquer relação com ela. Ok, doutor Roberto, muito obrigado pela participação. Sei que o senhor está numa audiência agora. Nós agradecemos o senhor pela participação e vamos, dentro do processo, a gente vai acompanhando todo esse desenrolar desse processo na qual foi vítima o Alf. Muito obrigado, doutor Roberto. Bom, voltando aqui, Sara, o advogado chegou a afirmar, vocês tinham conhecimento que o Abraão tinha um relacionamento com a Selena e que as provas técnicas em que foram mostradas pela polícia dão conta do rastreamento deste veículo, inclusive chegando ao Aratu, o tempo que ele passa, o sigilo foi quebrado, mas a polícia tem vários elementos que podem ou não chegar. Ou se Selena tinha alguém que ela emprestou esse carro ou coisa do gênero. Doutora Sara. Primeiro, respondendo a pergunta com relação ao relacionamento de Celina e Abraão. Inclusive, isso foi trazido hoje em audiência, a mãe do Cleiton. Consegue me ouvir bem? Sim. Inclusive, a mãe do Cleiton, ele falou que eles tinham um relacionamento. Deixa eu tirar aqui, só porque tá dando retorno para mim. Okay. Aí depois eu coloco. A mãe do Cleiton, ela falou que Celina tinha ciência também, Celina tinha um ex-namorado, ela não conseguiu dizer que era Abraão, mas que ela teve um relacionamento com um rapaz, disse que Celina conversou com ela e acabou falando isso, mas que já fazia tempo que Celina não estava com esse rapaz, que já fazia cerca de 2 anos que ela tinha acabado com esse ex-namorado. Por que digo isso? Porque Celina chegou a conhecê-la, chegou a viajar para a casa dela e tudo mais, juntamente com o Alf. Em relação a essa questão da quebra do sigilo e tudo mais, no momento oportuno eu não posso falar muita coisa a respeito disso agora. O que eu posso dizer é, os fatos serão esclarecidos e no momento oportuno, está mais perto do que longe, tudo isso vai ficar claro e a verdade vai vir à tona. E eu tenho certeza que é algo que vai surpreender muita gente. Ok, doutora. A outros não, mas a muita gente vai surpreender.
Ok, doutora, muito obrigado pela participação. Doutor Daniel, muito obrigado também pela participação. Nós vamos acompanhar esse caso para a passo, viu? Estamos aqui sempre à disposição dos senhores advogados, né, ao senhor e também à doutora Sala. Satisfação revê-la, viu, doutora? Nós que agradecemos, Washington, a oportunidade de poder trazer o contraditório à sociedade e conte sempre conosco quando, na continuação do processo, vamos deixar sempre a imprensa informada, até porque nós entendemos o papel dos senhores na sociedade e é oportuno sempre deixar a população informada de forma correta do que está acontecendo no judiciário. Ok, muito obrigado. Forte abraço, doutora. Até logo. O que chama a atenção neste fato foram as calúnias e difamações atribuídas ao vigilante. Porque até então, né, doutora, a senhora tinha conhecimento, a Paraíba tomou conhecimento, fizeram protestos e mais protestos, acusando o vigilante de ter sido o autor do homicídio de Alf. Inclusive essa matéria eu fiz na Universidade Federal da Paraíba, que lá fizeram um movimento e a voz era unânime que teria sido o vigilante o responsável. A polícia investigou e inocentou em todas as investigações de que ele era e é inocente. Agora eu pergunto, quando alguém, é porque essa matéria foi feita por mim, inclusive, à época, e Deus me deu a oportunidade, e a direção dessa empresa me ensinou um pouquinho a fazer jornalismo, de que eu tenho muita responsabilidade de acusar o inocente e de absolver o culpado. Porque não é o papel do repórter julgar, ele é um repórter, ele tem que reportar o que diz a matéria. E era uma boca só de que o vigilante era o responsável. O rapaz entrou em depressão, passou mal, uma situação difícil, sofreu ameaças de morte. Pelo menos esse aí, até então, a própria Polícia Civil não tem nada que o incrimine, nada. Esse aí, pelo que eu li no processo, pelo que o doutor Alexandre me mostrou, e fui eu também que fiz a matéria no momento que foi decretada a prisão dos dois, então tudo isso tem um contexto. O que eu quero dizer com isso? É que na maioria das vezes você julga as pessoas sem ter conhecimento do julgamento. Infelizmente é a verdade. Olha,